o Senhor, o nosso Deus, ele não muda. E o que ele ordena, o que ele ordenou e sempre vai ordenar, para que nós não façamos imagens nem do que há na terra, nem do que há no mar, nem do que há no céu. E aqui na palavra do Senhor diz que o nosso Deus, ele é zeloso, ele conhece o nosso proceder, a nossa adoração. E Deus, ele é espírito, e nós precisamos conhecer o Senhor e adorá-lo em espírito e em verdade. O Senhor, ele está à procura de verdadeiros adoradores. Adoradores que adorem o Senhor em todos os momentos. Adoradores que reconheçam o Senhor, que Ele é o dono do ouro e da prata, que Ele supre, que Ele cuida, que Ele zela, que Ele está acima de todos os deuses e que Ele é o único digno de toda adoração, de todo culto. E essa mulher, como nós vimos aqui, essa mulher, ela era uma mulher cristã, porque ela queria entregar ali parte a Deus, aos deuses. Mas ela estava passando uma vida, um cristianismo errado para a sua descendência. Porque se nós vemos aqui em Êxodo, o primeiro mandamento que nós vemos diz: não terás outro Deus diante de mim. Então, naquele momento, ela como mãe, ela estava passando ali uma instrução errada para o seu filho. Aqui nós poderíamos tirar vários ensinamentos para nós. Eu poderia te perguntar, você como mãe, o que você tem passado para os seus filhos? Qual o exemplo de adoração você tem passado para os seus filhos, para os seus netos? E nós vemos ali no decorrer, dá para entender que Mica, ele não tinha entendimento algum. Ele, como eu posso dizer, ele levou para si, carregou com ele os exemplos de sua mãe, o ensinamento de sua mãe. Uma mãe idólatra, o que nós podemos concluir aqui, ela era uma mãe idólatra, passou para o filho, ensinou o filho a idolatria, e o filho passou para os seus filhos, para os netos, ou seja, a geração foi passando instruções erradas para a sua descendência, de gerações em gerações. Por isso que nós vemos ali que o Senhor, ele conhece, ele sonda a maldade, a iniquidade dos pais. Por isso que nós como mães, como pais, nós temos que cuidar o que nós estamos plantando no coração dos nossos filhos. Qual é o exemplo que nós estamos deixando para os nossos filhos em adoração ao Senhor, numa vida cristã que nós estamos passando. E nós vendo aqui na frente, tanto que Mica não tinha entendimento algum, que ele consagrou o seu filho a sacerdote de ídolos. Ele fez ali, ele criou para ele uma casa de ídolos naquele momento, naquele tempo, aonde nós lemos
que não havia reis naquele tempo, então cada um fazia o que achava que era certo. E ali ele constrói aquela casa de ídolos, e por gerações e gerações estão passando esse ensinamento que veio lá de trás, da mãe de Mica. Mas se nós formos decorrer nesse estudo, nós vamos ver que lá na frente, uma tribo de Israel, a tribo de Dan, vem e leva consigo aquelas imagens e criam ali, naquele lugar, um bezerro de ouro, o qual o povo passa a cultuar aquele bezerro. Passam a entregar cultos em adoração àquele bezerro. Mas o nosso Deus, que não divide a sua glória com ninguém, que é o Deus sobre todos os deuses, Deus envia ali Moisés, o qual vem destruir aquelas imagens e mostra ali para aquele povo que apenas o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus soberano, o Deus que tem todo o poder, é digno de ser exaltado naquele lugar. E o nosso Deus é honrado. Amém? Então, o que eu vejo aqui, o que eu posso concluir, que a adoração aos ídolos impede o agir do Senhor na nossa vida. Nós devemos adorar somente a Deus. Agora você poderia me falar assim, mas Ruth, eu não tenho imagem de anjos, eu não tenho imagens de outros deuses, eu não me prostro diante de outros deuses, eu não adoro outros deuses. Mas muitas vezes nós estamos priorizando outras coisas acima do nosso Deus. Muitas vezes nós estamos dividindo a nossa adoração, o nosso tempo com outras coisas desse mundo. Como, por exemplo, às vezes passamos anos pedindo ao Senhor por um carro. Quando o Senhor nos concede o nosso carro, nós passamos a idolatrar este carro. Às vezes pedimos uma casa para o Senhor. Quando o Senhor nos concede essa casa, nós colocamos a nossa casa material, a nossa casa, acima de Deus. Ah, não vou na igreja porque eu tenho que limpar a minha casa. Não posso deixar a minha louça, não posso deixar essa roupa, não posso... Não, eu tenho que cuidar da minha casa. Muitas vezes nós passamos a idolatrar sem perceber aquele nosso filho tão sonhado. Colocamos aquele filho acima do nosso Deus. E assim, inúmeras coisas. Sem perceber, nós colocamos acima do nosso Deus.
E o nosso Deus precisa e deve ser prioridade na minha vida, na sua vida. É o único que deve ser adorado em todos os momentos na nossa vida. E não esqueça que eu e você temos nos dias de hoje o compromisso, o dever de ensinar aos nossos filhos, aos nossos netos, a essa geração, a verdadeira adoração ao Senhor, através dos nossos exemplos, através da nossa vida. Primeiro Deus, e vamos ser gratos. A minha boca, a tua boca, tem que ser para bendizer, para abençoar. Muitas vezes, a nossa causa que damos por perdido, muitas vezes não é dinheiro, muitas vezes não é uma causa na justiça, muitas vezes é a salvação do nosso filho, do nosso esposo, dos nossos parentes, do nosso vizinho. E muitas vezes nós aceitamos a derrota, damos por perdido e usamos a nossa boca para amaldiçoar. Fulano não tem jeito, não adianta mais, eu já fiz de tudo, eu cansei. E não é assim. O Senhor quer que eu e você usemos os nossos lábios, a nossa boca, para profetizar bênção. O Senhor está no controle de tudo. No momento certo, o Senhor vai alcançar aquele filho que se encontra, talvez, entregue aos vícios, entregue ao erro, a este mundo de pecado, aquela pessoa que para o mundo, para os olhos humanos, não tem mais jeito. Mas eu e você, sendo conhecedores do verdadeiro Deus, sabendo a imensidão que é o nosso Pai, o nosso Deus, nós devemos profetizar bênçãos, bênçãos sobre o nosso lar, bênção sobre a nossa vida, bênção sobre a nossa família. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu quero te apresentar essa pessoa que me ouve. Pai, tu conhece o coração, tu sonda o íntimo de cada um. Tu sabe, Pai, qual a necessidade. Tu conheces, Senhor, a causa que essa pessoa tem batalhado, tem enfrentado. Senhor, mostra para essa pessoa que ela não está sozinha, que o Senhor, que é o Deus soberano, poderoso, está no controle de tudo. E no momento certo, o Senhor vai agir. Nos ensina, papai querido, a te priorizar em nossa vida. Nos ensina, Senhor, a te adorar em espírito e em verdade. É o que eu te peço e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém.